Hoje a palavra vai ser sobre o que é ser cristão e iremos discorrer um pouco sobre isso. A gente vê os discípulos, na Bíblia negando a si mesmo, a gente vê eles seguindo Jesus, fielmente, abrindo mão de coisas, a gente vê eles desenvolvendo um ministério, uma caminhada com Cristo, vê eles se importando com as pessoas, a gente vê eles pregando o ID. E hoje eu queria que nós fizéssemos um comparativo, de um cristão bíblico, um discípulo bíblico, e o cristão que nós temos sido e o discípulo que nós temos sido. Será que nós temos sido um cristão que se compara com o que a Bíblia diz? Ou a gente está distante disso? Ou estamos distantes de ser um cristão que segue aquilo que Cristo ensinou, segue aquilo que Cristo tem nos pedido através da palavra? Ou nós temos sido um cristão que apenas tem o nome de cristão, que apenas vai para a igreja, mas na hora de ter atitudes cristãs, na hora de realmente revelar a Cristo e ser imagem e semelhança dele, nós falhamos nisso. A palavra cristão, biblicamente e originalmente, o significado da palavra do grego é pequenos Cristo, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. Então nós podemos analisar nossa própria vida a partir disso. Será que quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos enxergar uma cópia de Cristo? Uma cópia real de Cristo? Porque podemos até ser uma cópia de Cristo, mas uma cópia falsificada, onde não é original, onde até parece que é, mas quem realmente é um cristão de verdade, ou o próprio Cristo, sabe que não é uma cópia falsa. Será que nós somos pequenos cristos nas nossas atitudes, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós temos sido? Será que nós realmente nos parecemos com Cristo, ou estamos totalmente distantes disso? Nós sabemos que na caminhada cristã é uma construção. Quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, mais nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós nos entregamos para Ele, mais nós conseguimos obedecer, mais nós conseguimos entender o que Ele quer para as nossas vidas, mais nós conseguimos entender o propósito que Ele tem para nós. E com isso, se tornar um cristão diariamente é consequência de um relacionamento com Ele. Mas se eu não me relaciono com Ele, se eu não procuro saber quem é Cristo, como eu vou ser um pequeno Cristo de verdade? Como eu vou ser um cristão de verdade que realmente vai ser uma cópia genuína, uma cópia real de Cristo e não um cristão falsificado, não um pequeno Cristo falsificado? A Bíblia fala em Marcos 16:15 assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando nós entendemos que nós somos cristãos e precisamos nos parecer com Cristo, a gente começa a se preocupar com o outro. Nós passamos a nos preocupar com quem ainda conhece a Cristo e com quem ainda não conhece a Cristo. Só que, se nós temos sido um cristão ou uma cristã, onde eu sou uma cópia barata de um pequeno Cristo, uma cópia falsificada de um pequeno Cristo, eu não vou me importar com o ID. Eu não vou me importar com aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu não vou me importar com as ordenanças que Cristo me pede, porque eu não sou um pequeno Cristo. Então eu não conheço a Cristo de verdade. E não conhecendo a Cristo de verdade, eu não vou ouvir a voz dele e obedecer. Então eu queria que você pensasse hoje em duas perguntas, englobando nessa parte do ID. Faz quanto tempo que você não ora e deseja a conversão da sua família? Se você não faz isso, você tem que analisar o tipo de cristão que você tem sido. Se você não olha para sua família se perdendo e sabendo que ela vai para o inferno se ela não conhecer Jesus e não se arrepender dos pecados dela, e você não sente dor nisso, e você não busca falar de Jesus para elas, não busca ser Jesus para ela, porque muito mais do que falar, às vezes é muito fácil falar, mas ser Jesus na vida de alguém é algo totalmente distante de falar, sabe? Porque muitas pessoas falam, mas não são.
Se você e eu não temos sido realmente pequenos cristos e não temos nos importado com a conversão dos nossos familiares e com as pessoas que estão à nossa volta, a gente não pode dizer que nós somos cristãos. Porque um cristão de verdade, aquele que conheceu Cristo de verdade, não vai guardar para si aquilo que Cristo fez nele. Não vai querer que Cristo apenas faça nele, mas vai querer que Cristo faça também através dele e as pessoas também possam conhecer Jesus como ele tem conhecido. Quanto tempo você não prega o Evangelho, seja por palavras ou vivendo? Como eu falei, por palavras às vezes é mais fácil. Porque eu posso falar algo e não viver. Eu posso pregar algo e não viver. Sabe? As palavras podem ser uma mentira. Mas o que eu vivo mostra aquilo que eu tenho falado ou não. Se eu prego uma coisa e as minhas atitudes são totalmente contrárias àquilo que eu tenho pregado, eu não sou um pequeno Cristo, então eu não sou um cristão. Então faz quanto tempo que você não é uma carta viva, sabe? Para as pessoas, onde as pessoas vão te ler e vão enxergar Jesus e vão falar assim, aquela pessoa é um cristão, ela é um pequeno Cristo, ela se parece com Jesus. Quanto tempo você tem gastado da sua vida em pensar que, cara, eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus, eu preciso me importar com as coisas que Jesus se importa. Se você não se importa com a pregação do Evangelho, eu sinto muito te dizer, mas você não é um cristão e você não conhece a Cristo. Porque a gente vê os discípulos morrendo em pregação do Evangelho, a gente vê os discípulos na época que não tinha carro, não tinha nada, andando, sabe, vários dias, distâncias enormes para que o Evangelho avançasse, para que o Evangelho fosse pregado. E a gente não fala do Evangelho para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não fala de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. Então a gente não é digno de ser chamado de cristão. Porque olhando para os discípulos, sabe, para aqueles que seguiram Jesus ali fielmente, se entregando e morrendo, dando a vida pelo Evangelho, e a gente não faz nada. Existem países onde você não pode pregar o Evangelho abertamente, que você vai morrer. Sabe que tem pessoas que vão fazer missões em países que elas sabem que talvez elas não voltem para suas famílias, que talvez elas possam morrer rapidamente, mas elas vão porque elas são verdadeiras cristãs e cristãos e querem dar sua vida pelo Evangelho. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente tem liberdade de pregar o Evangelho, temos liberdade de ser pequenos cristos, temos liberdade de anunciar o Evangelho e revelar Jesus através de quem nós somos, através da nossa vida. E a gente não faz isso porque não conhecemos a Cristo de verdade. Uma frase diz assim: no dia que você entender o que foi feito por você, você vai querer fazer pelo próximo. Então no dia que eu e você conhecermos a Cristo de verdade, a gente vai querer que outras pessoas também conheçam. No dia que eu e você formos transformados de verdade, a gente vai querer que outras pessoas também sejam transformadas. No dia que eu e você formos salvos através de Cristo, encontrarmos arrependimento, encontrarmos perdão através de Cristo, eu e você vamos querer que outras pessoas se arrependam, encontrem perdão, encontrem salvação em Cristo. Mas se eu não me importo com o outro que está lá fora sofrendo, morrendo sem Jesus, eu também não fui alcançado. Porque não há lugar no coração do cristão para o egoísmo. Se eu penso apenas na minha salvação, se eu penso apenas em um perdão apenas para mim, um arrependimento apenas para mim, eu estou sendo egoísta. E isso não é uma atitude cristã. Em Mateus 7:21, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nós podemos muito bem falar, eu sou cristão, colocar nas redes sociais que nós somos cristãos, postar fotos com um versículo bíblico ou uma frase cristã que remete a Cristo, sabe, chamar Deus de Senhor, mas ainda assim não o conhecer, mas ainda assim não ser um cristão de verdade. Aqui é bem claro que entrar no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade de Deus.
Então, se eu não me importo com o perdido, se eu não me importo em me relacionar com Cristo, eu não me importo em me chegar mais perto dele, em me parecer mais com ele, eu não estou fazendo a vontade do Pai. Porque a Bíblia é cheia disso. É cheio de arrependa-se, pois o reino está próximo. É cheio de não adianta você fazer as coisas e estar distante dele. É cheio de você precisa perdoar, você precisa se arrepender. É cheio de você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Você precisa se entregar de verdade. Sabe? A Bíblia inteira é sobre fazer a vontade de Deus e negar a si mesmo, pegar a sua cruz e carregar e ir em direção a Cristo. Então, se eu não faço isso, eu não sou um cristão de verdade e muito menos entrarei no reino dos céus, porque eu não estou fazendo a vontade do Pai. Quem nós temos sido? Será que quando as pessoas olham para mim e você, elas conseguem enxergar Jesus, porque é tão palpável o nosso relacionamento com Ele, a nossa sinceridade de nos achegarmos a Ele, em conhecer a Ele, que isso vai refletir nas nossas vidas, vai refletir em todas as áreas da nossa vida, vai refletir nos nossos relacionamentos, vai refletir na nossa família e por onde nós passarmos? Ou será que quando as pessoas olham para nós, elas não conseguem ver Cristo? Podemos olhar nas notícias, pastores que são pedófilos, que matam, que fazem e acontece. E às vezes a gente julga, sabe? Fala bem assim, aquela pessoa estava na igreja, mas ela não é cristã, ela não conheceu a Cristo. Olha que horrível que o fulano fez. Nossa, um pastor pedófilo, que horrível. Um pastor ladrão, que horrível. Só que a gente, quando nós não fazemos a vontade do Pai e não somos transformados através dele, e nós não parecemos com ele, a gente somos iguais a essas pessoas. Iguaizinhas. Então, quão hipócritas nós temos sido ao ponto de olhar para o outro que aquilo que ele fez acaba sendo conhecido por todo mundo, o escândalo que ele fez acaba sendo conhecido por todo mundo, sendo que nós, no escondido, estamos sendo tudo menos cristãos. Uma vida cristã, um caminhar com Cristo, ser um cristão, não é apenas eu bater meu ponto em um culto, não é apenas eu bater meu ponto em algo que eu faço ou deixo de fazer, mas é se parecer com Jesus e se importar com as coisas que Ele se importa. Você sabe as coisas que Jesus se importa? Você sabe as coisas que Jesus ama? Você ama as coisas que Jesus ama? Qual foi a última vez que você chorou pelo perdido? Qual foi a última vez que nós olhamos para alguém perdido e a gente clamou por aquela vida, clamou para que Deus encontrasse a ela? Se a gente não clama por alguém que está perdido, se a gente não clama pelos perdidos e pede para que o Senhor encontre, a gente também não foi encontrado. Então a gente tem que clamar misericórdia pelas nossas vidas, pedir, Senhor, me encontre também. Se a gente não clama para que a vida do outro possa ser encontrada pela luz que é Jesus, se a gente não pede, Jesus ilumina a vida dessas pessoas, a luz não nos encontrou, nós estamos em trevas. Se eu sou cristão e eu não faço nada, minha fé está morta. Sabe? A fé não é por obras, mas também não tem como você ter fé e não fazer nada e não se mover. É algo que se complementa. Sabe? O cristão não é alguém que deve ficar lá igual uma água parada que vai dar dengue, sabe? Talvez a sua vida hoje esteja uma água parada cheia de bicho, porque você não tem cuidado de se relacionar com Deus, não tem cuidado em se limpar, sabe, do pecado, não tem cuidado em se chegar mais próximo dele e se tornar aquilo que ele chamou para ser. Talvez a sua vida hoje esteja morta e você também esteja morto. Sabe, nós precisamos clamar a Deus, clamar a Jesus. Jesus, me faça parecido contigo, me faça ser um cristão de verdade, me faça, Jesus, se importar e amar as coisas que o Senhor ama. Só porque você vai à igreja não significa que você conheça Jesus, que você realmente seja um cristão. Imagina só no grande dia a surpresa.
A gente ir para a igreja, fazer algumas coisas, e a gente chegar no último dia de Jesus falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço vocês. E muitos vão dizer assim, ó: Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então não adianta fazer sem conhecer. Mas também se eu não faço, eu não conheço. Entende? Nós precisamos de verdade nos entregar a Cristo e falar: Senhor, eu preciso me tornar um cristão de verdade. Me ensina, Deus, a se parecer contigo. Não tem como a gente se parecer com Jesus se a gente não se relacionar com Ele, se a gente não andar com Ele, se a gente não clamar: Jesus, me muda, me transforma. O crente que não está interessado na pregação do evangelho do reino no mundo, não está interessado na volta do Messias. Então, isso é muito sério. Se eu não cumpro o ID, se eu não me importo com as pessoas, eu não sou um cristão, e muito menos estou me importando pela volta de Jesus. Muito menos. Tem outra frase que diz assim: se você se intitula cristão, você deve demonstrar isso em seus modos e comportamentos diários. A Bíblia fala para o homem examinar-se a si mesmo. Eu queria que eu e você nesse momento se examinassem, mas não se examinar pelo seu padrão do que você acha que é cristão, sabe? Mas se examinar por um padrão bíblico, por aquilo que a Bíblia diz que é um cristão de verdade. Será se eu e você, se a gente se analisar por aquilo que a Bíblia diz, a gente pode se considerar um cristão? Pode dizer que é um cristão? Ou nós estamos distantes disso? Sabe, se examine, se arrependa em nome de Jesus. Que a gente venha se arrepender da nossa vida medíocre que nós temos vivendo diante da presença de Deus, da vida rasa que nós temos vivendo diante da presença de Deus, em se conformar, em viver um pouquinho da presença, em viver um pouquinho de fazer as coisas para o Senhor, onde nós podemos nos derramar, podemos conhecer Ele mais profundamente, podemos nos entregar mais profundamente e poder hoje falar como Jó: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver de perto, de te tocar. Não tem como eu e você sermos um cristão de verdade se nós não conhecemos a Cristo e não nos importamos com as coisas que Ele se importa. Sabe, as pessoas estão indo para o inferno e isso vai ser cobrado. A Bíblia fala que se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou em pecado. Então, se eu sei o que a Bíblia fala para mim fazer, se eu sei o que a Bíblia fala para mim viver, para mim caminhar diante daquilo, e eu não faço, eu estou em pecado. Então a mensagem de hoje é: vire um cristão de verdade, mas não é virar um cristão de verdade apenas da cara para fora, sabe? Onde tem aparência de crente, tem aparência de cristão, mas dentro está sujo, está podre e não tem nada de Jesus. Peça para o Senhor te mudar de dentro para fora, arrancando tudo aquilo que te pede de você se relacionar com Ele. Porque se você não se relacionar com Ele, se você não se aproximar, você nunca vai ser um cristão de verdade. Você nunca vai ser um cristão de verdade. Sabe? Essa palavra de hoje é para nos quebrar, para nos quebrantar, para que a gente possa se arrepender de quem nós temos sido. Se arrepender das vezes da vergonha que nós somos como cristão. Entre aspas, porque se a gente é uma vergonha, já não é mais cristão. Se a gente não se importa, se a gente tá nem aí para aquilo que Cristo tem nos perdido, a gente não é cristão e muito menos conhece a Ele. Sabe, se Jesus voltar agora, sabe, se você vai ser pego de surpresa e você vai achar que vai estar com Ele, mas não vai estar, ainda é chance de eu e você nos arrependermos do tipo de cristão que nós temos sido. Nós podemos ser um cristão real e verdadeiro, ou um cristão onde nós temos uma cópia barata e falsificada. E Jesus mesmo fala em sua palavra que Ele vai separar o joio do trigo. Então, se a gente está sendo um cristão que não é um cristão de verdade, a gente é joio e Jesus vai arrancar, vai jogar fora. Não permita isso, sabe? Mude agora, que eu e você vamos mudar agora. Não venhamos permitir que o Senhor nos arranque. Não venhamos permitir, como fala em Apocalipse, que existe o frio, o morno e o quente, e o morno ele vai vomitar.
O frio está distante, nós devemos estar quentes, sabe, próximos do Senhor. Essa palavra é de uma autoanálise. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada de dois gumes. Então, enquanto eu estou aqui pregando e essa espada indo até você, está indo até a mim também, porque todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Cristo, e sem Cristo a gente não pode ser um cristão, sem Cristo a gente não pode fazer nada. Então eu clamo que em nome de Jesus, nós venhamos despertar para ser os cristãos que Deus quer que nós sejamos, que nós venhamos ser novas pessoas, nossa mentalidade venha ser diferente, que nós venhamos ser pessoas diferentes, para que quando Cristo olhar para nós, venha ser, sabe, olhar assim, esse é meu filho amado, para que Cristo venha se orgulhar de nós, para que nós possamos nos importar. Tá aí, ó, as pessoas morrendo por causa desse Covid, sabe, a vida tá passando, a vida é um sopro, não só a sua, mas das outras pessoas também. Então prega o Evangelho, mas antes de pregar o Evangelho, viva ele, deixe que ele te transforme, para que a sua pregação não seja uma mentira. Aquilo que Cristo faz em você, ele pode fazer através de você. Então seja um cristão transformado por ele, para que outras pessoas sejam transformadas através da sua vida. Existe uma chamada de emergência, isso é urgente. Nós precisamos mudar agora, nós precisamos ser transformados agora. Não existe mais tempo para perder. Não existe mais tempo para perder. Se torne um cristão de verdade, se aproxime de Cristo, se arrependa em nome de Jesus.